Olá pessoal, boa noite. Boa tarde, na verdade, agora, né? Hoje eu vou estar, na verdade, essa semana eu vou estar passando para vocês um assunto que é muito importante, que vai abrir portas para fazer algoritmos bastante complexos, né? Que vai ser a nossa sequência da nossa disciplina. Então, primeiro eu vou mostrar alguns detalhes que até a gente já comentou, mas eu não havia apresentado formalmente. E em seguida a gente dá entrada então na questão dos vetores. Então um dos primeiros algoritmos, aqui eu tenho o meu deve ser aberto, né? Um dos primeiros algoritmos que eu quero fazer para hoje, para que seja utilizado, é o algoritmo de números aleatórios, certo, pessoal? Só que simplesmente eu criar um número aleatório não funciona no deve ser, né? Se eu, por exemplo, assim, criar um número aleatório, que pode ser um número inteiro ou não, né? Não vai funcionar. Lembrando que eu tenho que evitar isso aqui, né? Vamos fazer só um... Pode ser direto aqui, né? O comando rand, ele funciona para gerar números aleatórios. Então, se eu der um cout, vamos aos poucos explicando o que cada o que cada componente da programação vai criar no meu algoritmo. Então, número aleatório, por enquanto, sem caracteres especiais, aleatório. Então, o range, inicialmente, ele é utilizado para números aleatórios. Então, basicamente, se eu fizesse isso aqui e estivesse funcionando, eu deveria ter um número aleatório ali. Então vamos simular para ver o que me gera aqui como resultado. Bom, já tive o primeiro problema, né? Que aqui ele disse que não foi possível utilizar o rand da forma que eu apresentei. Aqui ele me sugeriu colocar o void aqui para fazer um teste. Vamos fazer o teste para ver se funciona. Ainda assim não funcionou. Basicamente, é necessário, para eu utilizar o rand, é necessário utilizar duas bibliotecas, né? A primeira vamos incluir aqui, include std, desculpa, cstd lib, cstdlib, né? É uma biblioteca. Ó, com o stdlib eu já consegui gerar, basicamente eu já consegui, né, com a inclusão dessa biblioteca aqui, fazer com que o meu algoritmo entenda o que eu quero, né, que seria a função rand. Então vamos simular. Ó, eu simulei, deu um número aleatório 41, né? Eu simplesmente joguei ali. Vamos simular novamente. Simulei novamente, deu um número aleatório 41. Simulei novamente, deu um número aleatório 41. Tá, o que isso significa? Significa que meu número aleatório não está funcionando. Por quê? Porque ele sempre está gerando o mesmo número. E isso é o principal detalhe que eu preciso me atentar quando eu gero números aleatórios. Se você for pesquisar na internet a questão de criação de números aleatórios e simplesmente utilizar o rand, não vai ser suficiente para você ter os teus números realmente aleatórios da forma correta. Então, além disso, você tem que incluir outras coisas, outros comandos são necessários. Então, primeiro, o que vai ser necessário é você incluir uma biblioteca de tempo. Para que incluir uma biblioteca de tempo? Porque para você, no algoritmo, né, no deve ser, nos algoritmos baseados em C, para você conseguir fazer, na verdade, gerar um número aleatório, você precisa ter uma base de referência.
e ele vai fazer uma base de referência em cima do tempo. Então, em cima do tempo, ele vai gerar um número aleatório. Então, antes disso, eu preciso gerar essa base, né? Então, srand, vamos colocar aqui no início, srand, abre parênteses, unsigned, ou seja, sem base, né, de tempo, time 0. Deu. Então, isso aqui é importante, porque isso aqui, ele gera uma base para o cálculo dos números aleatórios, né? Basicamente seria isso. Tá aí. Então ele gera uma base para o cálculo dos números aleatórios. Se eu simplesmente, vamos ver se está funcionando. Não está funcionando. Alguma coisa é digitada errada. Esse carinha é chato de digitar. Ah, é unsigned, não i. Aí agora ficou negrito ali, tá certo. Compilei, simulei. Olha ali, ó. Com o srand, utilizando o srand, eu consegui gerar um número 20220. 20.220. Vamos testar de novo. 20.226. 269, aliás. 20.295. 20.308. Então, com o srand, eu estou utilizando os meus números aleatórios. Vou deixar até vermelho aqui para ficar legal. Com base no tempo, né? Então, basicamente é isso que ele faz. Aqui o rand, ele gera um número aleatório. Então, aqui ele gera a base para cálculo e esse aqui gera o número. Esse cuidado tem que ser tomado porque muitos algoritmos, né, muitas referências na internet não colocam o srand da forma que deveria. E com isso acabam que o algoritmo não funciona, né? Então eu vou criar aqui, além do srand, se eu colocar aqui, aí eu consigo criar variações do rand, etc, né? Se eu colocar aqui porcento e colocar aqui uma diferença de um número maior para um número menor, para que não dê zero, né? Para que tenha uma diferença, mais um número menor, eu vou conseguir gerar um número dentro de um intervalo. Vamos fazer esse teste. E vamos lá. Maior igual a 100, por exemplo. Menor igual a 50. Vamos fazer esse teste para ver o quanto que vai gerar meu número. Ó, coloquei ali um range, né? Um range seria um espaçamento, né? Uma diferença ali de 50 para 100. Gerei uma vez, deu 76. Gerei outra vez 90. Outra vez 96. Outra vez 52. Ui, quase, né? Bom, está funcionando, né? Com isso, eu consigo basicamente aí criar essa variação, né? Então, se o meu número menor fosse igual a zero, né, que seria o caso mais simples, isso aqui ia ficar mais fácil, né? Se eu fosse, por exemplo, eu me baseasse só no número maior, basicamente ia ser isso aqui. Então, aqui é zero. Mais com menos, né? Se eu me baseasse só no número maior, então eu teria isso aqui. Vamos compilar e vamos gerar. Ó, cheguei no número 20.
30, 43, certo? Quando eu coloco o número maior, eu só preciso colocar ele aqui, né? Com essa diferença. Na verdade, desculpa, tá, pessoal? Essa diferença aqui do menos 1 é que corresponde à posição, né? Eu vou explicar isso mais em detalhes na questão dos... quando a gente estiver falando de posições de vetores, né, adiante, porque a posição 1, na verdade, seria o caractere 0. Então, tem que tomar cuidado com o número de posições ali para fechar. Então, por isso que é necessário fazer esse ajuste aqui. E com isso, esse aqui está pronto, né? Esse aqui seria o adequado, só para eu descontar o menor e apresentar um número aleatório dentro do intervalo. Então, esse aqui eu vou estar passando para vocês como um exemplo de número aleatório. A gente fecha isso aí. Tem mais um detalhe importante que dá para utilizar nos algoritmos de vocês para ficar mais visualmente agradável, né? Então, vamos, além disso, eu posso criar uma pausa de apresentação, certo? Isso depende do algoritmo. Se você estiver criando uma atualização, né? Por exemplo, você dá um Enter, você quer criar uma atualização, ou, por exemplo, criar alguma interface que seja mais legal, assim, por exemplo, pontinhos carregando, né? Você coloca lá só para que o usuário entenda que funcionou, você coloca ali pontinhos carregantes. Então, você coloca, por exemplo, processando, 1 risquinho, 2 risquinhos, para dizer que carregou, né, o programa ou o que estava sendo calculado funcionou. Aí você pode criar essa função também. Então, eu posso fazer o seguinte. Vamos lá, eu preciso criar esta função aqui. Agora vamos começar com o improviso. Eu preciso incluir a biblioteca Windows, certo? E incluir o sleep, certo? E aqui eu dei um sleep 3000, né? Na base segundos, então milissegundos são 3 segundos. Vamos fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Então, basicamente, eu vou gerar um número aleatório. Depois de 3 segundos, eu vou gerar outro número aleatório. Vamos torcer para que tudo funcione. Vamos fazer um teste aqui. E foi. 1, 2, 3 e foi. Gerou 2 números aleatórios. Por que gerou o mesmo número? Porque, na verdade, eu não gerei 2 números aleatórios, né? Eu utilizei o mesmo número que eu tinha calculado antes, simplesmente apresentei ele novamente. Se eu quisesse gerar 2 números aleatórios propriamente ditos dentro daquele intervalo, eu ia ter que criar uma nova variável, criar um número aleatório novamente para que isto acontecesse. Então, vamos gerar 2 números aleatórios depois de 3 segundos. Aí, ó. 72, 60 foi o primeiro. Vamos mostrar novamente. 1, 2, 3, foi. O meu tempo ali tá meio rápido, né? Eu tenho que começar a contar antes, na verdade. 1, 2, 3. Viram, pessoal? Então eu consigo gerar essa variação e apresentar. Isso aqui é muito legal para criar essas interatividades, né, no programa. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Ao invés de eu fazer isso aqui, um sleep de 3 segundos, eu posso dar um cout aqui. Ó. Vamos criar um programa interessante. Isso aqui vocês vão poder usar nos programas de vocês. Ó, 3 pontinhos. Cout de texto de 3 pontinhos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar de novo, vou criar de novo, vou criar de novo. O primeiro com 3. Isso aqui dentro de um loop fica mais legal ainda, né? Porque daí eu posso colocando mais. Então, olha aí. Criei como se fosse um carregando, né? Para o meu programa. Aqui, como eu não estou dentro de um loop, simplesmente ele vai passar um e vai passar outro e vai passar outro. Se eu estiver dentro de um loop, eu posso limpar a tela e escrever novamente. E daí com isso ele vai passando, né? Então aqui, ó,
Só para demonstrar por enquanto. Ó, tan, 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 tan. Legal? Não, eu não pulei linha, eles foram carregando na mesma linha, né? Não era não era exatamente isso que eu queria, mas mostrei ali que funciona. Funcionou até de forma simples ali a questão do carregando, né? Eu poderia colocar números iguais para ele carregar iguais, só que daí não ia carregar tanto. Eu não estou pulando linha, então aqui assim funcionaria também, né? De 3 em 3. Aquele de limpar a tela, daí eu teria que colocar mais, porque daí eu estaria com uma informação nova, né? Certo? Só para ficar bem bonitinho, vou colocar mais várias vezes aqui, para mostrar para vocês que isso funciona. Depois no exemplo eu mando para vocês uma versão mais limpa, assim, essas inclusões aí de detalhes, né? Só para mostrar que realmente funciona. O nome dessa operação é um atraso, né? Literalmente ele é um atraso que é criado para você utilizar da forma que você quiser, certo? Então você pode gerar um atraso ali, criar uma mensagem e com isso deixar o teu programa mais iterativo. No caso, o nosso programa já está de acordo com o que a gente precisa. Então eu coloco aqui um atraso, certo? E fecho o programa aqui. Tudo além disso não é necessário. Aqui seria o intervalo, né? Que na verdade eu só criei uma base, né, para este cálculo aqui que foi utilizado nos números aleatórios. Então com isso eu tenho toda a questão do cálculo dos números aleatórios para os exercícios que a gente vai continuar. Então assim, pessoal, aproveitando, eu vou dar continuidade falando sobre vetores, que é o nosso principal foco. Então esse aqui foi foi um exercício de introdução, né? Mais sobre alguns conceitos que tinham sido questionados durante as aulas. Eu vou colocar aqui no bloco de notas e vou encaminhar para vocês. Tá certo, pessoal? Tá ali. Assim que eu encerrar essa aula, eu mando juntamente com a aula para vocês. Então isso aqui a princípio eu não preciso, a gente vai começar do zero. Então aqui a gente faz uma pausa, né? Teoricamente faz uma pausa e dá sequência, ó, deu quase meia aula, né? Essa aula mais compacta. E dá sequência na explicação, então, no que realmente o cara veio aqui para ver, que são a questão dos vetores, né? No caso, é o nosso assunto mais importante dessa nova empreitada, né? Então, são os vetores. Tá, primeiro, o que são vetores, né? A gente aprendeu na sessão anterior que eu preciso criar uma variável para armazenar valores dentro desta variável. Isso já está bem definido, né? Isso a gente já sabe, beleza. Só que na unidade 1, quando a gente tinha múltiplas variáveis equivalentes, por exemplo, perguntas que eram por exemplo, você estava calculando a nota de aluno e você tinha 10 alunos. Você teria que criar 10 variáveis para cada nota do aluno, para cada nome do aluno. A questão do vetor, que são os arrays, né? Com ela, você consegue criar uma variável com várias posições dentro dela. E dessa forma você consegue otimizar o teu programa e deixar ele mais dinâmico. E é por isso que a gente vai estar utilizando, porque os vetores são extremamente utilizados na programação. Então vamos dar sequência em algum exemplo para demonstrar quais são as diferenças, né? Então vamos lá. Eu começo com o seguinte aqui. Primeiro eu vou colocar o que a gente tinha lá. Int vetor 0. A gente fazia assim, né? Como se fosse aluno 1, vetor 1, vetor 2. Então, inicialmente, nós criávamos
um vetor. Na verdade, criávamos diversas variáveis para um vetor. Hoje, nós vamos fazer o seguinte, int vetor. Aqui a gente tem, ó, aquele 0 que eu falei para vocês, né? Já está aqui, eu vou ter, na posição 0, eu tenho meu primeiro número, então 3 posições. Opa, tem que ser, não é dessa forma, tá? É com essas conchetes. Aí fechou. Beleza, então eu criei as variáveis vetor 0, vetor 1 e vetor 2. Aí o que eu vou fazer? Para comparar, eu vou mostrar que você consegue utilizar tanto um quanto a outra de primeira. Então, primeiro eu vou colocar as 3 aqui, né? Só para mostrar. Então, o vetor 0 é igual a 10, vetor 1 igual a 20, vetor 2 igual a 30, né? Tá, então a gente fazia assim com as notas, né, dos alunos. Beleza. A mesma questão eu consigo fazer com o vetor que eu criei, um só. Então, o vetor na posição 0, porque eu já criei ele lá em cima, né? Então, o vetor na posição 0 é igual a 10. O vetor na posição 1 é igual a 20. E o vetor, ó, na verdade vai ter mais um, né? Então, aí que está aquela diferença do 0, né? 3 posições, se eu utilizando a 0, a gente vai ter essa diferença. Então, quer ver? 30, ponto e vírgula, vamos mostrar esses resultados, então, né? Só apresentar, então, os valores, dá para eu puxar daqui para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar um espaço aqui só para eles não ficarem juntos, né, os números. E vou fazer a mesma coisa, aqui eu tenho que dar um endline, porque eu estou terminando a linha sem ser texto, né, com a questão dos vetores, para a gente comparar quais as diferenças. Então, vetor, posição 0, vetor, posição 1, vetor, posição 2. Né? A princípio, está tudo certo. A questão de pular linha, pulei para cada um. Vamos rodar e ver o que acontece. Olha só, pessoal. Armazenou a mesma, né, dentro da mesma variável, na verdade, dentro do mesmo, da mesma posição, né, eu consegui armazenar 3 valores. Desculpa, da mesma posição não, porque eu estou variando a posição aqui. É da mesma variável mesmo, né? Então, dentro da mesma variável, eu consegui armazenar 3 valores. Por quê? Porque eu criei essa possibilidade de 3 valores, né? Nessas posições, eu tenho que cuidar com essa condição do 0 aqui, certo? Vamos colocar aqui um vetor 3 para ver o que dá. Isso é um detalhe que se tem que tomar cuidado. Igual a 40. E vamos apresentar o vetor 3 aqui como se fosse mais um vetor desses que a gente está apresentando aqui. Ó. Vetor 3. Certo? Posição 3. Vamos lá. Ó, deu erro, né? Deu erro de... faltou ponto e vírgula, né? Antes de qualquer coisa, né? Vamos ver o que tem dentro do vetor 3. Opa, fechou. 40. Fechou. Então, essa é a diferença que eu queria falar para vocês, né, na verdade, em relação à posição, né? Quando a gente coloca 3 ali, ó, no vetor, a gente sempre tem que considerar que o vetor começa na posição 0. É isso aí, que é importante. Então, aqui, por exemplo, para dar esse exemplo, eu poderia ter colocado um vetor 2 aqui que funcionaria, né, para ter 3 posições. É só isso, né, que eu falei em relação àquela questão lá do descontar lá 1, né, porque na verdade você tem uma posição a mais na questão do exemplo
na questão do exemplo dos números aleatórios, né? Bom, então, a princípio é isso. Agora vamos criar alguma coisa mais inteligente, né? Para que isso fique de forma mais interativa, né? Então, vamos lá. Isso aqui não é mais necessário, a gente não vai estar utilizando mais, só para mostrar que é equivalente, né? Então, eu vou criar um vetor aqui, por exemplo, com 5 posições, né? Vou criar uma variável inteira só para contabilizar números, 1, 2, 3, 4, 5, e vou colocar aqui até o vetor 4. Vamos lá. 4. Então, vamos lá, 20, 40, 50. Bom, criei o vetor, criei as posições. Isso aqui eu não preciso criar fixo, né, pessoal? Isso aqui são os valores que eu vou estar perguntando para o meu usuário. Qual que é a nota do primeiro aluno? Qual que é a nota do segundo aluno, certo? Eu criei aí simplesmente para mostrar para vocês, né, como que funcionaria. Dentro do for, a gente pode criar uma variação que vai variar a posição dele. E com isso, pergunta qual que é a nota do próximo aluno, né? Então, por exemplo, né, eu poderia colocar aqui, vamos lá, cout. Primeiro, né, for i é igual a 0, ponto e vírgula. I menor que 5, né? Ponto e vírgula, 5 posições, não conta os 5, 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3, 4, isto. E mais. Então, vai somando, vai acrescentando. O que eu faço? Cout. Vetor. Aqui está a grande jogada de i. Posso dar um endline aqui, né? Ou dar um /n ali. Se eu criar texto, ponto e vírgula, eu tenho que abrir e fechar meu for para que ele funcione. Aqui eu fecho ele e aqui eu abro. Olha só que jogada legal desse for aqui para esses vetores aqui. Isso aqui também por enquanto eu não preciso. Só faltou falar uma coisa que eu já vou falar em relação a essa questão dos vetores. Bom, olha aí, ó. Em uma linha eu consegui apresentar os valores dos meus vetores. O que eu apaguei que eu queria falar para vocês é que eu consigo somar esses números, né? Eu consigo, por exemplo, eu tinha lá o vetor 1 igual a 10, né? Eu consigo, ou eu posso simplesmente criar, né, o vetor 1, né? E eu posso, depois de eu apresentar o valor do vetor 1, eu posso dar um cout, por exemplo, e colocar que o meu vetor 1... desculpa. Primeiro eu tenho que dar o cálculo, né? Vetor 1 é igual a vetor 0 mais vetor 1. Certo? Endline, ponto e vírgula. Vamos testar. Funcionou. Então, o vetor 0 mais vetor 1, né, que foi o 10 com 20, deu 30 aqui no final. Tá funcionando. Isso eu não tinha falado antes, porque eu não queria me esquecer do for. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque eu consigo, se eu trabalhar com posições, eu consigo salvar valores dentro de variáveis, mesmo essa variável não sendo vetor. Porque quando eu crio uma variável sem ela ser um vetor, eu crio uma variável de uma posição só. Quando eu crio um vetor, eu crio uma variável com um certo número de posições, né? Que eu posso definir. Então, eu posso utilizar uma variável que eu criei com uma só para somar com o vetor, se as duas forem numéricas, né? Por exemplo, aqui a gente está falando com números inteiros, então isso é possível, certo? Vamos lá. E, por fim,
eu quero fazer um exemplo, que seria o exemplo da questão da nota do aluno. Eu posso digitar o seguinte: cout qual, vamos criar um texto, né? Qual a nota do aluno, para fechar aquela questão do exemplo lá que a gente estava trabalhando em relação às notas, né? Isso aqui resolve de forma bem interessante o que a gente precisa em relação a isto, certo? Qual a nota do aluno? Aí o que eu vou fazer? Olha só que legal isso. Sem recebe vetor na posição i. Por quê? Porque o meu i vai estar variando. Então, sem recebe vetor na posição i, ponto e vírgula. Então, ele vai pular uma linha, eu vou digitar. Aqui seria interessante eu pular uma linha antes de apresentar o resultado, né? Vamos ver como é que fica isso aqui. Barra N. Olha só que legal. Isso aqui não precisa mais. Compilar, tem coisa errada. Eu deletei aquilo, isso aqui não precisa mais, então eu não posso apresentar mais também, né? E vou rodar para fechar a nossa aula. Então, qual a nota do aluno? 7. Qual a nota? Vamos imaginar que eu posso colocar primeiro, segundo, terceiro. Qual a nota do próximo aluno? 2, 5, 5, 5. Estão vendo? Ali automaticamente apresentou a nota dos alunos também junto, né? Porque eu estou com esse cout aqui dentro deste vetor. O que eu poderia fazer também, olha só, para melhorar, aí, pessoal, o céu é infinito, né? Eu poderia criar um for para variar e criar os números dos alunos, as notas, né? E um for para apresentar. Isso aqui também é muito útil. Então, esse aqui eu vou digitando as notas dos alunos e depois disso aqui acontecer, eu zero o vetor i e crio o vetor para apresentar os resultados, como se fossem notas, né? Então, vamos simular e vamos compilar. Agora começa a fica muito interessante. Então, eu tenho um aluno que tirou 3, o meu segundo aluno tirou 5, depois 6, depois 7 e 8. Olha só. Aí, apresentei as notas dos alunos todas ali que eu já havia digitado. Perceberam? Imagina que eu tivesse colocando o nome do aluno, 3 notas de exame. Então, eu teria que criar separado. Nota 1, nome do aluno, exame. Nota 2, nota 3. Só que se eu tivesse 100 alunos, né, eu simplesmente ia aumentar o número dessa posição, certo? Mais fácil que isso, esse cara aqui eu posso colocar como uma variável. Ó. Eu estou começando a incrementar demais, né? Talvez fique difícil de entender. Igual a, vamos colocar aqui 6. Então, eu criei esse vetor como uma variável que eu defino aqui em cima. Então, quantos alunos... A minha primeira pergunta poderia ser assim, quantas notas você quer digitar? De quantos alunos? Ah, quer 1, quer 2? Né? Quer quantos? Eu não vou colocar para não ficar tão extenso. Aí você vai entrar com um CIN, vai colocar um número. Esse número vai ser armazenado... Opa, faltou o N aqui, né? Esse número vai ser armazenado dentro desse N que vai dar a quantidade de posições desse vetor. A quantidade... Vamos fazer uma revisão, então, né? Primeiro eu criei aqui a quantidade de posições desse vetor. A quantidade de posições desse vetor vai ser substituída aqui, então esse 6 vai estar aqui dentro. Se eu criar este 6 aqui dentro, o que significa que esse vetor tem 6 posições? Aí eu criei um i que, na verdade, este i é só para ser um contador de posição. 1, 2, 3, 4, até chegar no valor que eu quero dentro do for. Então, o que eu fiz? Eu criei um for que ele serve só para passar de posição em posição dentro do meu vetor. Então, o meu vetor i, né? Vamos sinalizar ele aqui. O meu vetor i aqui, meu vetor de i. Esse i, cada vez que ele passa no for, ele muda a posição, porque é isso que o for faz. Então, vetor de 0, vetor de 1, vetor de 2, vetor de 3 ou quantas forem, né? Aí o que eu fiz? Qual a nota do aluno, certo?
Aí o que vai acontecer? Ele vai passando essa posição. E depois ele está gravado todos esses valores que eu digitei no mesmo vetor em posições diferentes. Aí eu criei um esquema, né, para apresentar esses resultados. Vamos melhorar. Qual a nota do... Eu vou fechar esse aqui, vou colocar assim, ó, pessoal, do e aluno. Por que é I? I vai ser o número do aluno. Então, do primeiro aluno, do aluno 0, do 0 aluno, não, deveria ser do aluno 0, né? Então, vamos fazer assim. Qual a nota do aluno 0? Qual a nota do aluno 1? Qual a nota do aluno 2? E assim ele vai dizendo a posição. E aqui, para melhorar, eu posso colocar o seguinte. O aluno, daí eu coloco a posição que eu tô para que vocês vejam o meu vetor funcionando. O aluno, opa, aqui não precisa tanto. O aluno I, daí eu tenho que criar outro texto aqui, né? Tem nota, deu. Vamos mostrar o que isso... Esse aqui eu acho que ficou bem explicativo. Tentei colocar o máximo de informações para mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou ter que criar aqui. Então, primeiro é o 0, eu comecei em 0. Vamos colocar aqui só 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, 6, né? Bom, vamos fechar, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ficar mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então, esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter, né? Que é a questão da posição, né? Então, na posição 0, eu tenho o meu primeiro valor que eu digitei, né? Que eu criei. Na posição 5, eu tenho o meu sexto valor. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, sempre menos 1 em relação às posições, né? Quando eu crio um vetor, sempre vai ter a posição 0. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, que se eu jogar... não, mas eu posso criar um for para apresentar os valores a partir de 1, né? Por exemplo, aqui, né? Eu estou falando aqui num for que começa em 0. Só que o que vai acontecer? Se eu criar o meu vetor com posição 6 e começar em 1, eu vou ter a posição 0 desse vetor sem nenhum número. Isso pode dar problema. Então, tem que ser observado que existe a posição 0 dentro dos vetores, tá, pessoal? Isso tem que ser observado. Aí, o que eu fiz? Eu criei um for para perguntar e armazenar, pode ser as notas dos alunos, qualquer coisa. Percebam, pessoal, que eu coloquei aqui 6, deu 6, né? Ó, n igual a 6, fechou 6, certo? O 6 aqui está rolando, porque eu estou começando em 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, posição, vai até 6. Se eu colocar 10, aqui vai até 10. Se eu colocar 1000, vai até 1000 posições desse programa. Então, imagina, com isso, aquela questão de repetição do meu programa não é mais um problema. Aí, eu simplesmente apresentei os resultados. Então, aluno tal tem tal, aluno tal tem tal. Se eu criar uma vez um cálculo dentro de um for para o valor da nota, isso pode ser até no for em relação à pergunta, fale no aluno 1, aí vai falar nota do aluno 1, tal, nota 1, nota 2, e daí o que vai acontecer? Dentro do I1, que é o primeiro desse loop for, vai armazenar todas as informações do aluno 1. Né? E daí depois no final você só apresenta os resultados. Então o primeiro exercício, eu acho que para fechar essa questão de for, e principalmente a questão de loop, né? For a gente já viu um pouco, que é o loop, é vocês criar a mesma pergunta esse vai ser o exercício, do aluno, do boletim, o mesmo projeto do boletim, só aplicado para 10 alunos. E vamos colocar aí no máximo 50 linhas. Né? Eu tô com praticamente aqui 20 linhas, né? No máximo 50 alunos para 10. Ó, dá para fazer menos. O desafio é usar menos linhas, tá? Fazer o boletim para 10 alunos utilizando vetores e utilizando for, tá? É a nossa atividade da semana. Fechou, pessoal?
Então, eu vou criar essa atividade lá, a atividade está passada, e eu vou passar esses exemplos para vocês. Aí vocês vão criar um boletim para 10 alunos. Beleza, então, pessoal? Vamos fechar aqui a apresentação, então. Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje, né? De segunda-feira, é uma aula síncrona. Deixo uma atividade para vocês no Moodle. Amanhã eu vou estar passando também mais uma aula assíncrona, porque como é um conteúdo novo, eu prefiro a primeira vez passar esse conteúdo, porque eu acho que é mais fácil de assimilar com menos informação, a informação mais compactada, mais resumida, com exemplos, mais prática. E daí quando eu tiver passada esse novo material, a gente vai começar a fazer alguns exercícios daí já com mais volume de informação. Eu tenho uns exercícios que eu acho que são interessantes, vocês vão gostar. Mas para isso eu prefiro fazer essas primeiras apresentações, que eu acho que elas são mais fáceis de se entender do que uma conversa, né? Porque aí eu explico exatamente para que funciona cada função, certo? Eu vou passar a função do sleep, a função dos números aleatórios e vou passar a questão do boletim, que vai ser o exercício, tá certo? Obrigado, pessoal, e bom exercício. O exercício está lá no Moodle. Tchau.